Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Gerson Henrique, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Seja Fera Vídeos para mais uma aula de matemática, tá? O pessoal, olha só, o Enem, a prova do Enem de matemática está se aproximando, é no próximo domingo já, né? Então eu decidi preparar para vocês, gente, um resumão, tá? Resumão para detonar em geometria sólida, tá bom? Por que geometria sólida? Porque no mínimo, gente, duas, três questões vai cair sobre esse assunto, tá? Então é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Semana passada eu ensinei para vocês, gente, combinações completas, tá? Que é a primeira vez que caiu no Enem o ano passado, então tem grande chance de repetir. Então aqui, ó, tenta voltar lá, ó. Vou colocar aqui no cantinho a aula de combinações completas, tá bom? Olha só, vamos começar então a rever os conceitos de geometria sólida, tá certo? De maneira que você não decore nada, tá bom, gente? Tenta relacionar, por exemplo, as fórmulas que aparecem, tá bom, com as figuras, tá? Tem uma maneira lógica e tal. Não é simplesmente decoreba, tá certo? Vamos nessa então? Então aqui, ó, por que do nome geometria sólida? Porque, gente, você trabalha em três dimensões, tá bom? E trabalha com sólidos. Outro nome possível é geometria métrica espacial, tá certo? Então vamos começar vendo os prismas, tá ok? Os prismas, pessoal, o prisma é uma figura sólida, certo? Ele é um poliedro com várias faces, sendo que duas são paralelas. E essas paralelas são chamadas de bases, tá ok? Então eu coloquei para vocês aqui a definição, ó. Só que não vai cair nem a definição pura e simples, não, tá? É só para você entender. Então, como que eu desenho um prisma? O que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui e desenhar primeiro, gente, ó, um retângulo, certo? Na frente do papel ou do computador aqui no caso, tá? Então, em perspectiva, como é uma figura de três dimensões, em perspectiva, agora eu vou desenhar um triângulo aqui embaixo, entrando no papel, repare, ó. Opa, beleza. O que eu faço agora? Eu vou desenhar mais uma aresta lá no fundo que seja paralela a esta. Tá ok? Olha lá para você que beleza. Ó. E para terminar, eu vou desenhar um triângulo aqui em cima que seja paralelo ao triângulo de baixo. Pronto, ó. Eu tenho um prisma. E esse prisma tem um nome específico. Ele chama prisma triangular, porque as bases são triângulos. Quem são as bases? São as faces paralelas. E ele é chamado também de prisma triangular reto. Por que reto? Porque na verdade, gente, ó, ele é formado por ângulos retos as faces dele, tá? E outra maneira de você pensar é porque a altura coincide com essa aresta lateral. Pronto, ó. Aqui forma um ângulo de 90. Então como é que ele é chamado mesmo? Prisma triangular reto. Agora, qual o outro tipo de prisma? Temos os retos, né, gente, que são esses certinhos. Vamos pegar agora esse cara aqui, ó, e vamos pegar e entortar ele, fazer isso aqui com ele, ó. Tá? Ele vai ficar torto. Então, rapidamente para você lembrar, né? Um prisma reto, tá? É aquele que é dessa forma, tá vendo? Ó, forma um ângulo reto aqui. Se eu torcer ele, gente, ele deixa de ser reto para ser oblíquo, tá bom? É outro desenho que tem aqui, ó. Vou desenhar, ao invés de ser retinho agora, ó, eu desenho, em vez de ser retângulo, né, aqui na frente, ó, eu desenho aqui um paralelepípedo. Tá? A mesma forma, ó, digamos assim, esse aqui torcido, intuitivamente, tá? Então, qual que é a diferença agora? A altura, gente, ó, tá aqui, ou seja, esse ângulo deixou de ser 90 graus. Então, esse alfa aqui, ó, é diferente de 90 agora, a altura ficou de fora por causa disso, né? O que é a altura de um prisma? É a distância das faces paralelas, ou das bases, né? Tá bom? Então o nome dele, já falei, né? Prisma triangular, porque é igual aquele lá. A base continua sendo um triângulo e ele é oblíquo agora, tá certo? Ó, eu vou revisar isso também, mas aqui, ó. Os tipos de prisma, gente, pode ser prisma triangular, que a base é triangular. Se a base for um quadrilátero, é um prisma quadrangular, tá bom? Se a base for um pentágono, prisma pentagonal. E aí vai, assim por diante, tá bom? Agora, vamos ver os tipos específicos, os estrelinhas, né? Aqueles tipos são específicos de prisma. O primeiro, gente, é o paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Primeiro, para você entender. Uma caixinha de sapato, ela tem a forma de um paralelepípedo. Então, o que é um paralelepípedo? É um prisma também, só que todas as bases, gente, todas as bases não, todas as faces opostas são paralelas. Não é? O prisma, por exemplo, basta duas, né? Agora, o paralelepípedo, você tem bases opostas e paralelas, todas elas, tá? Então, é o que eu escrevi aqui, ó. É um prisma reto que possui faces opostas e iguais e paralelas, tá bom? Olha lá, ó. Você vem aqui, ó.
e coloca um retângulo, por exemplo, tá? Esse retângulo bonitinho. Aí você desenha o mesmo retângulo lá atrás, paralelamente, tá? Lá ao fundo. Depois você vem aqui, ó, e preenche, liga esses vértices correspondentes aqui, ó. Pronto, ó. Você formou faces opostas, iguais e paralelas. Essa aqui, por exemplo, ó, é igual àquela do fundo ali, ó, certo? Ela é igual e paralela. Essa de baixo, tá? Que eu posso chamar de base também, né, gente? É igual lá em cima, tá bom? Esta aqui, ó, da frente, é igual a do fundo lá atrás. Dá pra ver, ó? Essa da frente é igual a do fundo lá de trás. Certinho? Então, esse é um paralelepípedo. Agora, eu vou dar o nome para cada dimensão desse paralelepípedo. Ó, esse comprimento aqui eu vou chamar, ó, esse Azinho eu vou chamar de comprimento. Ó, repare que Azinho pode ser tanto aqui, como aqui, como lá ao fundo, lá no pontilhado, ó. Esse aqui, o B, eu vou chamar de profundidade. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui também. E esse C eu vou chamar de altura do paralelepípedo. Pode ser aqui também, né, gente? Tanto faz aqui também e lá ao fundo também. Tá certo? Agora, vamos começar a definir as fórmulas, né? Volume de um paralelepípedo, pessoal. Qual que seria o volume? O volume de um sólido, tá? Na forma de paralelepípedo, eu posso calcular assim, ó. Eu pego a área da base, multiplico pela altura, certo? É a forma que você conhece, tá lembrado, ó. Agora, no caso, essa base que eu vou eleger como base, esse retângulo de lados AB, certo? Que está embaixo mesmo. Então, como ele é um retângulo, para achar a área dele, a área dessa base, basta multiplicar um lado vezes o outro. Então, é A vezes B, certo? Depois, eu vou multiplicar pela altura, mas a altura é o C. Então, fica A vezes B, área da base, vezes C, altura. Então, essa é a fórmula do volume de um paralelepípedo. A área é A vezes B vezes C, ou área da base vezes a altura, certo? Vamos agora passar para as diagonais do paralelepípedo, tá bom? Eu tenho dois tipos de diagonais, viu, gente? A da base é do paralelepípedo, tá bom? Então, aqui vamos pegar o paralelepípedo de novo, aquela caixinha de sapato que eu te falei, né? Vamos achar a diagonal da base primeiro, uma delas, né? Olha só, essa aqui, ó. Tá? Ela sai daqui, vai ter no vértice oposto da base. Eu poderia ser daqui também, ó, dar a mesma medida, tá? Então, é o seguinte, ó. Essa diagonal aqui é a diagonal da base, porque ela está na base, né? Agora, repare, ó, eu vou chamar ela de Dzinho, tá bom? Por que é importante as diagonais? Porque aparece o teorema de Pitágoras aqui. Como assim? Porque aqui é 90 graus. Ó. Quando eu traço essa diagonal, eu acabei, né, gente, formando um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Então eu posso aplicar Pitágoras. Tá vendo ali que é ângulo reto, ó, lá deitado, deitadinho, né? Certo? Dessa maneira aqui, ó. Então, se eu tenho aqui teorema de Pitágoras, eu posso reescrever, né, o teorema de Pitágoras, né, gente, com esses valores, diagonal A e B. Então vai ficar assim, ó, repare, ó, a diagonal da base ao quadrado é igual a ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, tá bom? E para achar o valor de D, né, basta extrair a raiz quadrada de ambos os lados, para obter esse valor, tá bom? Agora, eu tenho também, né, gente, ó, a diagonal do paralelepípedo. Então aqui, ó, qual que é a diagonal do paralelepípedo? Essa aqui, gente, que sai daqui, por exemplo, ó, e vai lá no vértice oposto e passa dentro do paralelepípedo, tá bom? Olha lá, ó, essa que eu vou chamar de Dzão. Tem outras, tá? Você pode traçar aqui, por exemplo, daqui sai lá atrás, ou daqui vem aqui na frente, ou de cá vem aqui, tá? Essa aqui é mais fácil, porque é mais fácil de mostrar, né, gente? E ela fica meio que em conexão com essa. Então, olha que interessante. Por que eu desenhei dessa forma, né? Essa diagonal do paralelepípedo. Porque aqui, gente, eu formei aqui, ó, repare, ó, outro aqui dentro, lá dentro do paralelepípedo, outro triângulo retângulo. Dá pra ver? Olha que legal, ó. Aqui é 90 graus. Aí você formou outro triângulo retângulo aqui, que vai dar para aplicar Pitágoras, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Foi muito rápido. Então, como é que fica Pitágoras aqui, ó? Aqui você tem um triângulo retângulo aqui dentro, certo? Aí aqui tem a diagonal ao quadrado, tá bom? Diagonal zona, né? Que é a Dzão ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo, que é igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, ó. Repare para você ver. Aí se eu quiser extrair a raiz quadrada aqui agora, né, eu posso, mas eu vou fazer outra coisa. Tzinho ao quadrado, lá em cima eu deduzi, né, gente, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu vou simplesmente substituir o D ao quadrado aqui, ó. Tá bom?
Então ficou assim, ó, Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu agora perguntar qual que é o valor da diagonal do paralelepípedo em relação a ABC. Então, fica assim, gente, ó, diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, né, fica raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Certinho? Tá vendo? Ó? Isso aqui é 2 Pitágoras que você faz. Então, se você não lembrar essa fórmula na hora, que deve ser uma coisa assim inevitável, se não lembrar de tudo, né? Você lembra que tem um triângulo retângulo aqui embaixo, que tem o Dzinho. Aí aplica-se Pitágoras. E lembra também que tem outro triângulo aqui, ó. Aplica-se Pitágoras primeiro. A diagonal maior que passa lá dentro, né, gente, é Dzão. A que passa na base é Dzinho. Aí aplica Pitágoras. Aí não precisa nem usar os valores em letras. Você já usa os valores numéricos mesmo, tá bom? Então repare, ó. Diagonal, gente, quando cai paralelepípedo, deve cair diagonal, tá? É imprescindível. Vamos continuar. Vamos agora para um outro prisma especial. Ele é especial mesmo, porque é o próximo, é o cubo. Repare, todo mundo já viu o cubo na escola, né? Certinho? O cubo, gente, ele é, digamos, se você lembrar do cubo, é o dado, né? O dado que você usa na brincadeira lá é um tipo de cubo. O cubo, gente, também é um paralelepípedo. Só que nesse paralelepípedo, gente, todas as arestas são iguais. Todas as faces, tá bom? Elas são opostas, paralelas, certinho? E iguais, mas todas são. Repare que vou voltando aqui, ó. No paralelepípedo, você tem faces opostas iguais e paralelas, mas não todas, né? Entre si, certo? Elas se diferenciam duas a duas. Agora, no cubo, não, gente. No cubo, todas as faces são iguais, certinho? Então, o que você faz? Desenha primeiro um quadrado, que as faces vão ser sempre quadrados, certo? Depois você desenha um quadrado lá atrás, ok? E depois você vem aqui, ó, e liga vértice a vértice correspondente, ó. Aí você forma, gente, 6 faces que são quadrados. Então, gente, esse cubo ele é muito especial porque todas as arestas são iguais, ok? Aí a consequência é as faces são opostas iguais, tal, né? Tudo igual a tudo, certinho? Então eu vou chamar aqui as arestas todas de A. Tá legal? Pronto, ó. Essa é A, essa é A, essa é A, todas são A, ok? Agora vamos para o volume do cubo, que é importante, né? Como é que calcula o volume de um cubo? Se esse cubo, gente, é um prisma, eu vou calcular como sendo a área da base vezes a altura também, tá bom? Só que a área da base é a área de um quadrado, então fica A vezes A, né? Lado vezes lado. Vezes a altura, que também vai dar A, então fica A vezes A, certo? Olha lá, ó, volume da área da base vezes a altura. Mas a área da base, gente, é um quadrado, então fica lado vezes lado, dá A ao quadrado. Vezes a altura, que é A, então fica A ao quadrado vezes A. Daí vem a fórmula, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. A é a aresta, né? Simplesmente isso, não é preciso lembrar, decorar. Essa é fácil, né? O volume de um cubo é igual a aresta ao cubo, A ao cubo. Então vamos pegar um exemplo. Se, por exemplo, a aresta vale 2, certo? Então todos valem 2. Quanto fica o volume? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2. Então, ou 2 ao cubo, né? Que dá 8, certo? Então é bem tranquilo, né? O volume de um cubo. O que eu vou fazer agora? Ó? Como no paralelepípedo, eu vou desenhar as diagonais, certo? Ó, a diagonal primeiro da base. Por que eu estou desenhando as diagonais, gente? As diagonais têm resultados, digamos assim, óbvios, né? Então, por isso que eu vou desenhar sempre as diagonais no caso do paralelepípedo do cubo, tá? Tem que lembrar disso. Como é que eu chamo a diagonal da base mesmo? Dzinho. Só que aí, pessoal, o que acontece? Ó, aqui também é A. Eu formo aqui, ó, triângulo, retângulo, tá? Então agora vamos calcular a diagonal da base e também da face, né? Porque todas as faces são iguais, tá bom? Mas lembra mais dessa base aqui que ajuda mais. Então deixa eu voltar aqui, ó, tá sendo muito rápido, né? A diagonal, como aqui é 90 graus, ó, tá? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu calculo Pitágoras de novo. Então fica assim, ó, a hipotenusa aqui, ó, dá para enxergar que é um ângulo 90, né, certo? Então fica diagonal a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então ficou assim, ó. Aí A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2 vezes A ao quadrado, ou seja, amora ao quadrado mais amora ao quadrado, somando, né, dá 2 amora ao quadrado, certo? Ó. O que eu faço agora? Eu quero saber o valor de D. Como tem ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Extraindo a raiz quadrada de D ao quadrado dá D. Extraindo a raiz quadrada de 2A ao quadrado dá a raiz de 2. Pronto, ó. Esse é o valor da diagonal da face.
tá? Ou ainda da base, tá bom? Não deixa de ser da base, não. Só que acabou? Não, então repara, se você guardar fica automático, né? No exemplo do volume eu falei que a aresta valia 2, né? Então ficaria 2 ao cubo aqui. E aqui, hein? 2 raiz de 2, ou seja, a diagonalzinha vale 2 raiz de 2. Só que se você não lembra, faz o Pitágoras aqui bonitinho, ó. Tá certo? Continuando. Quem que é essa aqui, ó? Essa aqui, gente, é a diagonal do cubo. Ou pode ser aqui também, ó. Pode ser aqui, ó. Certinho? Tem outra também, é 4, né? Então aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar de adesão. Então, quanto é o valor dessa? O valor dessa aqui é mais bonitinho, né? Aqui, ó, essa aresta vale A. Então, repare que aqui tem um triângulo de novo, lá dentro, ó. Consegue enxergar aqui, ó? Então, aqui, ó, é 90 graus. Então, você tem um triângulo aqui. Tá ok? Então, fica Pitágoras, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Certinho? Então, a diagonal do cubo, eu calculo por Pitágoras também. Hipotenusa dzão ao quadrado é igual dzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado. Então, para terminar, gente, repare, ó, dzinho ao quadrado, eu volto aqui, eu já tenho, ó, dzinho ao quadrado 2 vezes aresta ao quadrado. Eu troco aqui, ó. Então, fica 2 aresta ao quadrado, é esse valor, então eu troco. Mais a ao quadrado. Quanto que dá 2a ao quadrado mais a ao quadrado, hein? 3a ao quadrado. Se eu quiser agora extrair a raiz quadrada aqui para descobrir o dzão sozinho, fica a raiz quadrada de dzão d, e aqui a raiz quadrada aqui fica assim, ó, raiz quadrada de a ao quadrado, eu corto, então o a vai para fora. E raiz quadrada de 3 não tem como, é irredutível, né? Então repare, ó, a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Então são os resultados, ó. De novo, recapitulando para você, para a gente fechar essa aulinha, né? O volume é a aresta ao cubo, diagonal da face é a aresta vezes a raiz de 2, e a diagonal zona do cubo é a aresta raiz de 3. Tá ok? Só isso. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Com mais uma aula, tá bom?